Olá, alunos, tudo bem com vocês? Ó, nós aqui, todos aqui reunidos de novo. E nós estamos aqui hoje, de novo, com um artista muito incrível, que trabalha com a manipulação de bonecos. E hoje ele vai falar um pouquinho do espetáculo que ele criou para esse personagem. Né, Murilo? Conta aí pra gente como é que é essa história. O espetáculo se chama Me Voe. O espetáculo ele nasceu de uma pesquisa com o boneco híbrido. O boneco híbrido ele é quando você usa o seu corpo pro boneco. Então, por exemplo, eu criei uma cabeça para esse boneco, e aí a mão desse boneco é a minha mão e as pernas dele também. Então ele tem tamanho humano. Então você vai ver uma pessoa ali, só que boneco, né? Então aí ele nasce desse personagem aqui, que é o Santiago, né? Olha, então, que legal. E foi você que fez? Fui eu que confeccionei. Nasceu de um laboratório de criação. Então foram 3 meses com 16 artistas de todo canto do mundo. Tinha gente de todo canto mesmo. Tive olhares de muita gente, de bonequeiros que eu admiro pra caramba. Então foi um processo que, por mais que eu confeccionei tudo, tem muitos olhares, né? Muitas opiniões. Legal. É bem coletivo a criação dele, né? Ficou muito legal. Que material que você usou para poder confeccionar ele? Espuma de colchão, basicamente, tecido, couro para o mecanismo da boca, né? Porque dentro dele ele tem um mecanismo, né? Para você colocar a mão e ele se articular e te dar a possibilidade de expressões, né? Tem essas possibilidades. Um olho eu encontrei numa feira, esse olho aqui, que geralmente é olho de boneca, né? Então aí você trabalha com ele. E é basicamente isso. Isso aqui é aquele coisa de bojo, sabe? Aquele plástico de bojo de sutiã, de bojo. E é o que trava ele na roupa, né? E daí ele tem essa a ideia dele, ele nasceu para fazer uma referência à pomba, né? Então a minha ideia de criação desse personagem é de como trabalhar com personagens zoomórficos, né? Que são personagens inspirados em bichos, né? Então eu tenho essa pesquisa também. Daí ele nasce de uma pomba, né? Então aí dessa coisa da cidade, do cinza, do concreto e todas essas referências acabou indo pro boneco. E daí quando eu criei para uma cena de 6 minutos. E daí dessa cena, desses 6 minutos, nasceu a caixa, que é o Santiaguinho, né? Que aí é o personagem menor, né? Que ele entra dentro de uma caixa e ele tem a própria dramaturgia dele, né? Daí, depois da caixa, eu fui terminar o espetáculo. Foi juntando os amigos e criando um espetáculo mesmo, sabe? E aí a gente criou a caixa, da caixa a gente terminou o espetáculo grande. Então hoje o espetáculo, que tem 45 minutos, ele também trabalha junto com o boneco pequeno, né? E aí, como você trabalhar essa questão da escala dentro de um palco italiano, né? Que o espectador está mais longe, então ele não está mais perto, ele vai perder muito detalhe do olhar do personagem, né? Ele perde, tudo. Então aí como que a gente faz para trabalhar isso, potencializar esse personagem, né? E daí entra a luz, né? E todos os artifícios que o teatro te permite, né? Então aí com a luz eu consigo trazer o olhar do espectador, que quando tá tudo aceso, tá ali olhando tudo, aí quando essa luz toda se apaga e vira uma lanterna, o olhar do espectador se fecha também ali naquela luz que tá ali, né? E aí, a partir dessa luz, a gente começa a trabalhar com sombras e todas as possibilidades que o teatro dá pra gente, né? Mas então, a gente tava conversando, você tava comentando, então tem um espetáculo que aliás, tem um momento do espetáculo que você segura a lanterna com a boca e manipula o boneco ao mesmo tempo, é isso? Que era uma dificuldade que a gente tinha, né? Porque como a gente trabalha com um boneco em tamanho humano, quando a gente vai pra ele na escala de miniatura, ele perde totalmente o que ele é, né? Então ele fica muito pequeno pro palco, né? Então a solução que a gente encontrou, por exemplo, para ele é que dá o blackout, eu coloco uma lanterna na boca e aí eu trabalho com esse personagem, eu iluminando ele, entende? Então essa luz fica aqui, a cena fica aqui, eu trabalho em cima da cabeça do outro, né? Então para mim não era interessante mostrar o corpo dele o tempo todo, sacou? Uhum. Então aí o que eu faço? Como eu trabalho aqui, esse personagem já não existe. A partir do momento que eu acendi a lanterna aqui na minha boca, eu trabalho só com ela aqui.
E aí, dentro disso, da luz, a gente chegou à cena da sombra, que aí com a luz na minha boca, na contraluz, saindo daqui a luz, eu armo uma asa aqui, que é a asa do final do espetáculo, e ele tá iluminado, essa sombra aqui vai para a parede lá. E aí, como ela vai para a parede lá, eu posso jogar ela para as outras paredes do teatro, sacou? Então, esse bichinho desse tamaninho aqui vira quase um dinossauro. Vira um teatro de sombra. É uma sombra enorme, né? Fica gigante, que legal, exatamente. Que legal. Fica gigante. E aí, pra dramaturgia, super funciona, né? Porque ele vai te levar para onde a gente quer, né? E é isso, e graças ao que é o teatro, né? A esse espaço cênico, né? Essas ferramentas que o teatro dá pra gente. Bom, agora eu vou dar uma paradinha aqui na nossa conversa, né? Que a gente conversou mais coisa, mas isso a gente vê outro dia, né? E aí, olha quanta coisa legal, né? Esse ator, esse bonequeiro, o Murilo, já contou pra gente, né? De recursos no teatro, né? Olha que legal, com uma lanterna ele conseguiu resolver ali, né? O que ele tava precisando resolver, expressar. Então, aproveitando esse assunto, né? Por que a gente já não faz, então, uma atividade usando as sombras? Olha só, existe o teatro de sombras, e então a gente já vai fazer um exercício aqui com sombras, né, Fernando e Félix? O que vocês acham? Rafael, mas lanterna, cadê a lanterna? Tem lanterna aí na sua casa? Não! E aí, Rafael, o que nós vamos fazer? No celular serve, Fernando? No celular, aí esse aparelho que está assistindo a gente, tem lanterna no celular. Muito bem. É isso aí. Então, nós vamos fazer assim, né? Quem tiver em casa também, ó, uma luminária, um abajur, também dá certo. Então vocês vão colocar a luz, né? Tem que apagar, tem que ficar escuro o quarto, né? Senão não dá pra fazer a sombra. Deixa escuro, aí vocês vão iluminar, pode ser então com a lanterna do celular ou com outra aí. E aí vocês podem, com as mãos de vocês mesmos, vocês podem brincar de fazer bichos. E aí, se possível, tira pelo menos uma foto ou um vídeo, né? Pra mandar pra gente ver. É isso aí? Então, legal. Ó, pra ser teatro, né? A gente precisa ter uma história, né? Às vezes não precisa aparecer o texto, mas tem que ter uma história, né? Lá o Murilo contou para nós que ele criou uma cena do espetáculo dele, mas a gente pode contar uma história inteirinha só com sombra. Então é legal vocês pensar, pode colocar uma trilha sonora, pode colocar efeito musical, você pode falar como se o personagem estivesse falando, tem várias coisas aí, só pôr a cabeça para funcionar, para a cena ficar bonita. Isso, eu acho que vai ser muito divertido, né? Muito legal. Chame os pais, né? Dá para fazer com um monte de gente dentro do quarto escuro, vai ser muito bacana. Então, acho que é isso, né, gente? Agora chegou aquela hora, né? Aquela hora. Então vamos lá. Abraço. Boa semana para vocês. Tchau, gente. Até boa semana. Tchau. Tchau.